Talvez o Corinthians tenha 4, 5 candidatos para eleição indireta. Eu vou citar alguns nomes aqui que talvez vocês não conheçam e explicar como é que está a situação. Então, bora lá, vem comigo. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, vamos lá começar o vídeo, já começa se inscrevendo aqui, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve antes de qualquer coisa. E aí você continua aqui assistindo o vídeo junto comigo, tá certo? Bom, gente, vamos falar de política, vamos falar de eleição indireta. Bom, a gente teve o caso de impeachment, a gente 1 ano e meio atrás teve uma eleição, elegeu o Augusto Melo, aí teve o impeachment do Augusto Melo, teremos eleição indireta no Corinthians e não teremos candidatura única para o Osmar Stabile. Tudo indica que teremos realmente uma, entre aspas, guerra política para eleger um presidente de mandato tampão que daqui a 1 ano e meio vai ter que entregar o cargo para termos novas eleições no Corinthians. Olha, cobrir o Corinthians não é fácil, meus amigos, mas vamos que vamos. Galera, Osmar Stabile tem um problema para resolver. Tem um problema para resolver. Sabe por quê? Por quê? O Osmar Stabile vai ter o apoio da Chapa 82, do Movimento Corinthians Grande, do MCG, né? E isso daí incomoda muita gente. Esse é o ponto. Então, para vocês entenderem, é o seguinte. Nessa quinta-feira, teve uma reunião do MCG, Movimento Corinthians Grande, tá? Foi definido que, provavelmente, a tendência é que o MCG, a Chapa 82, não lance candidato, né? Poderia lançar o Alvarenga, o Rosala, o Armando, enfim, sei lá. Eles não vão lançar nenhum candidato, tá? A Chapa 82, ela sofre uma forte rejeição dentro do Parque São Jorge, não é de hoje, todo mundo sabe. E aí havia uma intenção dela lançar um candidato nessa eleição indireta já, né, além de 2026. E na conversa que eles tiveram, normalmente a Chapa 82 é uma chapa, talvez uma das mais unidas, eles votam em grupo, de fato, né? Dificilmente eles racham, se dividem, os votos normalmente tendem a ser assim, a chapa inteira exerceu o mesmo voto. Houve uma conversa, e nessa conversa, o Armando Mendonça, pelo que eu soube, avisou que pretendia apoiar o Osmar Stabile, de que não pretendia apoiar nenhum outro candidato, que ele pretendia ser fiel ao Osmar Stabile e apoiar o Osmar Stabile. E ele foi convidado a falar sobre a gestão, sobre o Osmar, sobre os compromissos e dar o parecer dele para o grupo avaliar tudo, né, avaliar a situação. O que eu sei de informação é de que é isso, o Armando demonstrou a fidelidade dele ao Osmar e a confiança dele no trabalho do Osmar. E a chapa, como o Armando é o representante da chapa na gestão, a chapa está propensa, tende a acreditar, a dar esse voto de confiança no que foi passado pelo Armando, mas quer ouvir o Osmar. Então, muito provavelmente, o Osmar vai ser convidado para falar com todos os integrantes do MCG, tá certo? Qual que é a tendência? A tendência é que o MCG manifeste em breve um apoio total, assim como eles fizeram com o Augusto Melo lá atrás, mas dessa vez ao Osmar Stabile. Mas, na verdade, o apoio é ao Armando, né? Bom, o Armando é o representante, ele está ali, nós vamos, então, juntos apoiar este projeto, tendo o Armando como representante. E o Armando é o vice do Osmar, então, consequentemente, o apoio vai para a candidatura do Osmar Stabile, perdão. Então, essa é uma situação que se construiu a partir dessa quinta-feira e deve ser confirmada muito em breve, tá? Esse é um ponto. O Osmar Stabile, com isso, ganha muitos votos. Ele ganha ali os seus 25, 26 votos, que vem toda a Chapa 82, tá? Esse é o cenário. Mas ele vai ter companhia, ele vai ter que brigar por votos. Por quê? Porque há muita gente que não pretende votar no Osmar Stabile por 2 motivos. O Antônio Roque Cittadini tem a intenção de lançar candidatura.
e tem o apoio de uma parte do conselho, certo? E quem apoia o Antônio Roque Cittadini usa dois argumentos normalmente, pelo que eu estou ouvindo. O primeiro argumento é de que o Osmar Stabile assumiu o lugar porque muitas pessoas trabalharam, entre aspas, para derrubar o Augusto Melo, por causa de todos os problemas que o Augusto Melo estava causando e de tudo que ele fez. Muita gente comprou essa briga, né, com o Augusto Melo, entrou nesse conflito, foi para cima dele, fizeram, né, requerimento de impeachment, foram para cima do Augusto. Muita gente se expôs nesse trabalho. E, enfim, o Augusto saiu, o Osmar assumiu, e essa galera entende que, poxa, o Osmar, depois que assumiu, não nos dá atenção. E não é justo. Porque, pô, a gente brigou tanto, e agora o cara nem ouve a gente, nem conversa, nem chama, nem nada, a gente não participa de absolutamente nada. E aquela coisa de enxergar quem que ele está dando espaço. Poxa, o Osmar Stabile tem muita gente que diz que uma presidência do Osmar Stabile vai dar muito poder ao Romeu Thomaz Júnior, há muito poder ao Paulo Garcia, muito poder ao Armando Mendonça, e há muitas pessoas incomodadas com isso. Estou falando que está certo nem que está errado, estou falando que é informação. Tem gente incomodada com isso, que não quer muita participação do Romeu, não quer muita participação do Armando, não quer muita participação do Paulo Garcia, e há pessoas que entendem que isso vai acontecer. Estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que tem pessoas que entendem que isso vai acontecer caso o Osmar Stabile seja eleito. E há quem diga que, pô, o Osmar não tem sido grato com quem lutou para, entre aspas, consequentemente, indiretamente, ele estar onde está. Tá? Então é uma questão de política. Política, ego, vaidade. Tem gente que quer cargo, tem gente que quer o bem do Corinthians, tem gente que quer ser ouvido, tem gente que é vaidoso, enfim. Tem de tudo. E qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é Armando Mendonça e a Chapa 82. Tem muita gente incomodada com isso. Tem muita gente que não tem rejeição ao Osmar Stabile, mas tem rejeição ao Armando e a Chapa 82. E a partir do momento que o Osmar se filia ao Armando e tem esse apoio da Chapa 82, tem muita gente que diz que, olha, não tenho nada contra o Osmar, mas se ele for com o Armando e a 82, aí pra mim não interessa, eu não acho legal, não gosto desse, por causa disso, por causa daquilo. Por exemplo, outro ponto. Muita gente é incomodada porque a 82 não assinou aquele requerimento de destituição do Augusto Melo. Lembra quando veio o requerimento pedindo a destituição do Augusto? A Chapa 82 não assinou aquele requerimento. Entendeu que aquele requerimento não era legal, que ele era muito político, que ele estava vindo de uma ala que a 82 não gostava, de que ele não era bem escrito, e eles não assinaram. E aí o pessoal do outro lado agora fica, então, aí agora eles querem vir para o poder com o nosso apoio, mas na hora que nós fizemos, na hora que nós fomos para a luta, eles recuaram, então agora também não terão nosso apoio. É isso. E o Osmar Stabile está numa sinuca de bico, né? Porque tem gente que não tem rejeição a ele, quer que ele se desvincule do Armando do 82, mas o Armando é o vice dele. E a 82 está disposta a colocar todos os seus votos nele. E é uma eleição que cada voto importa, porque é no conselho, poucas pessoas. Isso é um problema. Para o Osmar Stabile tentar resolver politicamente. Vai ter que resolver, porque do outro lado, o Antônio Roque Cittadini pode ganhar muita força com essas pessoas que se deserdarem do Osmar Stabile. Né? Como isso vai acontecer, a gente não sabe ainda. Na outra ponta, o André Costa pretende lançar uma candidatura independente. Tem muita gente que acredita que a turma do Augusto Melo pode levar os seus votos ao André Costa, porque não levaria, entre aspas, ao Romeu e não levaria também ao Osmar Stabile por questões óbvias. A gente precisa tentar entender. Tem muita gente que olha para o André Costa com muita desconfiança, muito por causa dele estar afirmando que tem um investidor com ele, ou pelo menos um projeto para trazer $1 bilhão ao Corinthians. Tem muita gente que diz que isso é completo devaneio, que não é a primeira vez que o André fala sobre isso e tudo mais, a gente tem que ouvir mais o André, mas
tem muita gente, mas isso de todos os lados que eu ouvi, de que entendem que isso é um completo devaneio e tudo mais, que é uma atitude, uma manifestação apenas para garimpar apoio popular e tudo mais. O André vai ter que construir essa história com todo mundo e a gente vai ter que parar para ouvir. Mas além do André, eu soube hoje que o Ilmar Schiavenato, que teve a candidatura impugnada em 2015, que ele também está pensando em lançar candidatura. Ilmar Schiavenato está pensando em lançar candidatura também. Se ele vai lançar, a gente não sabe. Ele chegou a lançar em 2015, a candidatura dele foi impugnada por causa do vice dele, que não preencheu os pré-requisitos. Ele saiu de fora, o Roberto de Andrade foi para a disputa agora eu não vou lembrar com quem que foi. Mas enfim, o que importa não se surpreendam caso, não estou dizendo que é uma certeza, estou dizendo que há uma possibilidade, não se surpreendam se o Ilmar Schiavenato aparecer como candidato. Falando o nome certo, né? Schiavenato, é isso aí. Não se surpreendam. Além do André Costa, que está disposto, mas precisa garimpar apoio, por enquanto seria uma candidatura independente, e Osmar, que tem um problema de ter a rejeição, pode perder apoio por causa da ligação com 82, mas pode ganhar muitos votos por causa da ligação com 82. E 82 que está disposta a apoiar o Osmar, porque na verdade ela quer apoiar o Armando Mendonça como seu representante no governo, no Poder Executivo, e consequentemente apoiar o Osmar. Por outro lado, Roque Stadini deve ter o apoio de todos aqueles que entendem que não dá para apoiar Osmar se ele estiver com a 82 e se ele continuar não dando espaço ou ouvidos àquelas pessoas. Eu estou falando que o Osmar, ele recebe todo mundo, mas as pessoas querem participar mais, querem ter influência, querem ter cargos, enfim, querem participar de fato, e essas pessoas estão procurando Antônio Roque Stadini. Portanto, senhores, a situação é essa. A gente vai ter que aguardar o que vai acontecer. E, antes de continuar, eu quero lembrar que essa eleição ela ainda não tem data marcada, mas ela deve ser marcada muito em breve. Quem pretende tomar o lugar do Osmar Mendonça gostaria que essa eleição fosse postergada, para dar tempo de você dar entrevistas, construir candidatura, perfil, se mostrar para as pessoas e tudo mais. Para o Osmar Stabile, o interessante é que isso seja marcado o mais rápido possível. Há um entendimento que, se for marcado o mais rápido possível, não dá tempo dos seus eventuais adversários construírem uma imagem, enfim, para o Osmar Stabile seria interessante se o Romeu Tuma marcasse rápido. Ainda não há uma data, mas o Romeu já disse que quer marcar o quanto antes. Ele precisa ali obedecer algumas questões, mas deve marcar muito em breve, a gente vai estar aqui aguardando. E antes de encerrar esse vídeo, vem comigo que eu quero falar uma coisinha aqui interessante sobre o Dunga, o Robertson Medeiros, que renunciou ao cargo da Comissão de Ética. Bom, antes dessa informação, deixa o seu like aqui no vídeo, muito importante. Você está aqui assistindo, vai ali rapidinho, clica no like, vai ajudar bastante a gente. Fica aqui meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. Bom, gente, lembra aqui no meu vídeo, no dia que o Augusto Melo foi destituído, que eu falei que aquilo ali poderia ser um marco, que o Corinthians nunca mais seria o mesmo, e que bom que isso ia acontecer? Lembra que eu falei que o presidente do Corinthians, do Conselho e da Ética sofreriam uma pressão como nunca se viu na história do Corinthians? Antigamente, porque assim, a gente fala do presidente do clube, fala do presidente do Conselho, mas a real é que os casos que são averiguados no Corinthians são na Ética. Então é o presidente da Ética que vai ter que se indispor com muita gente dentro do clube, e vai lembrar que ali, cara, são só eles. Não importa lá fora, são só eles. E aí há relacionamentos, as pessoas se conhecem há muitos anos, há uma interação entre eles, com o clube, com o convívio e tudo mais. Até que ponto as pessoas vão querer se expor para julgar, condenar pessoas que são do mesmo ciclo? Como é que vai fazer? Pois bem, lembra que eu falei, a pressão vai ser muito grande e agora dificilmente os casos ficarão empilhados.
Porque o que mais aconteceu num passado recente, até nem tão recente assim, era o quê? A torcida nem se interessava por isso, os conselheiros e sócios também não. E quantos casos que não davam em nada, ou estão lá parados há anos. Tem caso lá parado há anos, há muito tempo. E ninguém nem lembra, ninguém falava nada. E o presidente da Comissão de Ética, se não fizesse nada, ele também não era cobrado por isso. Isso mudou. Isso mudou completamente. O efeito Augusto Melo é esse. Hoje a cobrança é completamente diferente. E que bom que é assim. E não por acaso, Robertson Medeiros renunciou ao cargo. Ele era vice-presidente do Conselho Deliberativo e o estatuto diz que o vice-presidente do Conselho Deliberativo automaticamente assume a presidência da Comissão de Ética. Ele renunciou. O Conselho vai se reunir para votar um novo vice-presidente que assumirá a Comissão de Ética. Por quê? Porque o estatuto é falho, ele não previa essa situação. A Rosângela Ocampos, que fez aquele ato patético do dia 31 de maio, ela está suspensa na ética. Então ela, se em tese fosse a sucessora, nem poderia também. Vão ter que botar outra pessoa lá, tem que votar. E aí vai ser interessante ver quem que vai entrar para ser presidente da Comissão de Ética para entender da onde vem essa pessoa, de que ala política essa pessoa vem e de que maneira que ela vai trabalhar. Porque quem assumir vai ser muito pressionado internamente pelos contatos políticos e pelas influências internas e muito pressionado pela imprensa e pelos torcedores a dar andamento nos casos de maneira imparcial e rápida. Porque há uma lista grande de casos importantes a serem julgados na ética. Vários do Augusto Melo, do André Sanches, deveremos ter do Duílio, do Mané da Carne, do Rosala, do Armando Mendonça, do Rubão e de tantos outros. Há ali muita questão para ser resolvida. Então, esta pressão para cima do presidente da Comissão de Ética será como nunca se viu. E Robertson de Medeiros, o Dunga, não à toa, ele já tinha se afastado antes, pressão muito grande, e ele decidiu se afastar de vez. Algo que jamais seria feito num passado aí recente do Corinthians. Por isso, eu falei aqui naquele vídeo, e isso para mim é sintomático, bate exatamente o que eu falei. A pressão agora vai ser muito grande. Não à toa, o Dunga preferiu se afastar e eu respeito a decisão dele, tem que pensar nele mesmo, questão de saúde e tudo mais, mas se afastou e agora a gente vai ver quem que vai assumir e de que maneira ele vai trabalhar, porque nós vamos ter que acompanhar caso a caso e as coisas precisam andar. Como é que será que vai acontecer? É para a torcida ficar bem de olho e bem atenta e acompanhar essa situação. Mas ser presidente da Comissão de Ética do Corinthians não vai ser fácil, como já foi em outrora. Tá certo? Deixou o seu like aqui? Comenta o que você achou dessas informações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, se cuidem, aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.